Olá, amigas e amigos, sejam todas bem-vindas e bem-vindos à 12ª edição do Almanaque do Vinil. Eu decidi fazer uma grande homenagem hoje a uma cantora que eu sou absolutamente apaixonado pela música dela, uma cantora que teve uma projeção nacional graças a um disco que entrou para a história da música brasileira, mas eu decidi fazer essa homenagem a ela exatamente porque o entrevistado nosso de hoje vai nos apresentar duas grandes intérpretes que me parece que gravaram 3 discos apenas, cada uma delas. E eu me lembrei de Miriam Batucada, que ao longo de sua carreira gravou apenas 2 discos solos, o que é um pecado. E aí, há tempos que eu já queria falar dela, pelo meu encantamento por essa grande intérprete brasileira, pouquíssimo conhecida do grande público, lamentavelmente, que nos deixou muito jovem, com apenas 47 anos, em 1994, mas que deixou 2 discos muito bem gravados, 9 compactos, inclusive um desses 9 compactos é Chacrinha e Miriam Batucada, ela cantando uma música e o Chacrinha outra, um compacto de carnaval. João, 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 dinheiro não para na minha mão. João, 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 dinheiro não para na minha mão. Mas discos solos foram apenas 2 discos. O primeiro disco que ela participou, um disco muito importante na música brasileira, é justamente o Sociedade da Gran Ordem Cavernista de 71. Eu vou sentir saudade, bate chinelo, bate pé. Um disco experimental, um disco todo maluco do Raul Seixas com Edi Starr, Sérgio Sampaio e Miriam Batucada. O curioso é que Edi Starr fez uma boa carreira solo, não ficou tão conhecido, mas certamente gravou mais do que a própria Miriam. Sérgio Sampaio dispensa comentários, eu ainda hei de falar ainda profundamente dele aqui no programa, que é um cara que eu sou absolutamente encantado. O Raul, né, tornou-se um ícone do rock brasileiro, da música brasileira, e Miriam Batucada ficou escondida do grande público. Miriam Batucada é uma grande intérprete de samba, com uma pegada muito sui generis, muito particular, muito peculiar da Miriam Batucada. Chegou a ser comparado com a Dona Irã Barbosa pelo seu jeito descontraído, pela sua alegria. O nome Miriam Batucada vem da forma dela cantar batucando com as mãos. Então, uma coisa curiosa, eu confesso que ela me lembra, ela é paulista, paulistana, ela me lembra um pouco aquele samba, um grande intérprete de samba que eu gosto de São Paulo, o Germano Matias, né? Que tem uma levada diferente do samba carioca, mas que é muito legal, Então, no primeiro disco que ela lançou solo, chama-se Amanhã Ninguém Sabe, de 74. Há quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi. Curiosamente, um ano após Sérgio Sampaio lançar Eu Quero Botar o Meu Bloco na Rua. E ela grava Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, que eu posso dizer para vocês, é minha opinião particular, obviamente, é a melhor gravação depois da gravação de Sérgio Sampaio. Né? E muitas pessoas gravaram essa música. Por quê? Consta que Sérgio Sampaio não gostou dessa música ter virado marchinha de carnaval. E quem se atenta para a letra vai sacar por que certamente ele não gostou dessa versão carnavalesca. E Miriam Batucada faz uma interpretação, um samba contido, um samba reverente, marcante, eu diria visceral. É maravilhoso. Quem não conhece, trate de conhecer a Miriam Batucada cantando Eu Quero Botar o Meu Bloco na Rua. E veja vocês, ela morre em 1994 e só em 91 ela grava esse disco que eu gosto muito, um disco independente, então veja vocês, né? A Alma da Festa, de 91. A Serra do Mar vieram parar no seio da Pauliceia. Japonês tem cada ideia. O Tsuru juntou os ienes que havia e comprou um terreno em Cutia. Né? É um disco por um selo independente, como eu falei, que é o segundo e o último disco da nossa grande Miriam Batucada. Então eu abro o programa de hoje fazendo essa homenagem, que eu já estava ansioso por fazê-la, para poder brindar, casar com essa entrevista maravilhosa, gente. Eu vou receber aqui hoje Pedro Paulo, um garoto de Santos, que eu pensei até de abrir esse programa dizendo: se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre nesse carro virtual pela estrada de Santos,
que você vai me compreender. Porque Pedro Paulo vai nos conduzir numa viagem mágica pela música brasileira. Foi uma entrevista muito tocante, muito emocionante para mim, particularmente, claro, vi primeiro do que vocês. Então eu peço a todos que tenham um carinho e fiquem até o final. Eu estendi um pouco mais, porque foi uma entrevista que cada segundo vale a pena. Posso assegurar a todos vocês. Então, entrem comigo e com o Pedro nessa viagem mágica pela música brasileira, que vai ser inesquecível, asseguro a vocês. Então, eu convido para a sala de entrevistas o jovem, figura encantadora, Pedro Paulo, artista plástico, apaixonado por música brasileira, um grande pesquisador, um arqueólogo de fato, né, no bom sentido, né, da palavra arqueologia, no sentido de descobrir coisas maravilhosas, que ele vai compartilhar conosco aqui agora. Tá certo? Então, Pedro, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz em recebê-lo. Marquinho, muito obrigado também você por me convidar, por me abrir esse espaço e também ser muito gentil, ter essa recepção muito calorosa e me escutar com muito carinho, querer saber de mim, da minha história e dos discos que eu gosto. Eu te agradeço muito por toda essa curiosidade. Não é sempre, a gente estava conversando, não é sempre que a gente conhece, que a gente consegue se conectar com pessoas que vibram isso tão intensamente, né? Assim, que tem essa paixão. Então, é bom fazer esses amigos e me conectar com gente como você. Então, eu estou muito feliz para a gente poder estar iniciando essa relação e estou muito feliz por estar aqui. Maravilha. Bom. Pedro, olha, eu acho que eu sou uma figura muito grata aos parceiros, às pessoas que nos linkam, né? Então, eu preciso primeiro agradecer aqui público, uma figura que está sempre conosco, com a sua esposa. Eu me refiro ao Marcelo Matos e à Graça aí de Santos, que não sei se você chegou a conhecê-los na disqueria. Ele me indicou a Cláudia, dona de disqueria. Você vai falar um pouquinho da disqueria, vai contextualizar o Wagner e a Cláudia nesse contexto também. Ela que me passou o seu contato. Mas eu quero agradecer ao Marcelo. Sem ele e a Graça, nós não estaríamos aqui conectados. Então, o Almanac, Pedro, está criando essa rede maravilhosa de pessoas apaixonadas por vinil, por música brasileira, especialmente, que é o foco do programa. Então, fala um pouquinho da sua relação com o disco e com a música, e vai mandando ver aí como é que a disqueria entra nessa história, que é uma história muito legal que você me contou, né? Então, manda ver, Pedro. Eu sempre gostei de música e, quando criança, tive acesso à coleção de CDs de todos os meus irmãos mais velhos e devorei tudo isso. Uma hora acabou os discos dos meus irmãos, das minhas irmãs, acabou tudo. Eu tenho 2 irmãos e 2 irmãs. Uma hora acabou os CDs e aí fui comprar as minhas coisas. Então, com 10 anos de idade, eu comecei a comprar vinil. O som que eu tenho hoje é o mesmo som que meu pai tinha em 1978, o toca-disco e tudo. Então, eu via esse som quando eu era criança, essa coisa prateada e tal, eu queria muito usar isso. Por isso que eu queria sair do CD. Então, com 10 anos, eu comecei a comprar disco e fui na disqueria a primeira vez. Quando eu fui a primeira vez, o Wagner, que era marido da Cláudia, ainda era vivo, e Wagner Parker, essa figura, assim, na cidade, sabe? E ele sempre foi... Ele tem essa coisa, assim, de arrasto e tal, mas... ele sempre foi muito gentil comigo. Desde, assim, eu fui na loja várias vezes, ele sempre foi muito querido, muito gentil. E ele faleceu já, e a Cláudia continuou com a loja, eu continuei frequentando a loja e fui me estreitando mais com a Cláudia, porque antes ela ficava mais para trás, eu conversava mais com o Wagner. E fiquei anos indo comprar disco na disqueria e uma hora me formei, estava sem trabalhar, estava sem estudar. Cláudia o funcionário que era da Cláudia tinha saído. Ela me chamou para trabalhar lá e eu fiquei quase 3 anos trabalhando lá. E foi uma delícia, foi assim, a quantidade de material que eu tive acesso, sabe? Coisas que eu não sabia que existiam, assim, intérpretes, gente que eu não conhecia e que eu pude levar o disco para casa sem compromisso para ouvir, sabe? A Cláudia sempre foi muito generosa comigo e foi muito bom poder trabalhar lá. Inclusive, a generosidade dela continua no nosso contato até, ligando a gente. Maravilha. Pois bem, uma coisa que me chamou muita atenção, você que falava, você foi trabalhar nem tanto pela questão da grana, né? Você foi pelo encantamento da música. Você falou que tinha um sonho de trabalhar numa loja de disco. Me conta isso, porque eu achei isso tão singular, né?
esse desejo Antes de seu. trabalhar na disqueria, eu já tinha tido, assim, é muito doido. Fidelidade, eu não li o livro e tal, mas eu amava, desde que assim, quando eu tinha 10 anos, você imagina, eu ia numa loja de disco, eu achava a disqueria assim, é um encanto, tem tantos detalhes, tantas coisinhas, e os discos em si, assim, eu sempre quis poder manusear disco, trabalhar com isso, e assim, era realmente um desejo que já havia na minha cabeça, que eu nunca tinha mencionado para a Cláudia. Eu já tinha pensado assim, poxa, seria legal se eu pudesse trabalhar na disqueria, assim, na disqueria algum dia, juro para você, assim, porque é a loja que nós temos em Santos, como eu comentei com você, hoje nós temos mais, mas antes era uma coisa muito segmentada para rock e tal, só a disqueria tinha variedade e outras coisas, assim, sabe? Um acervo de música brasileira legal. E quando a Cláudia me chamou, foi assim, realmente, eu topei na hora. Ela não me falou quanto ia ser, tal, só falou assim, ela me chamou assim, Pedro, o funcionário vai sair. Você quer trabalhar aqui? Vamos conversar? Eu falei assim, eu topo. Eu fui na loja no mesmo dia. A loja fechou, no mesmo dia a gente foi ali no barzinho da frente, tomou uma Coca-Cola, aceitamos tudo ficou sendo assim. E é até hoje, porque a minha relação com a Cláudia continua e é uma pessoa muito Pedro, querida, você, e foi muito bom poder trabalhar nós, disco, lidar com as pessoas, os loucos que eu na disqueria, as pessoas queridas que eu conheci lá, as pessoas que flertavam comigo, assim, indevidamente. É um ambiente muito legal mesmo, é muito gostoso. Pedro, eu sempre peço para que os entrevistados aqui nos conte histórias fantásticas, né, no processo, frequentando lojas de discos, mesmo comprando nas ruas, né, que isso no Sudeste é muito comum, né, ter os Sim, vendedores ambulantes, né, que eu acho um barato e tudo. E você certamente tem muitas histórias. Você falou, inclusive, que de um dos dias que você separou, você falou que teria uma história bem legal. Mas conte para a gente a história do Coisas, porque você me contou, eu achei fascinante. Conta para a galera conto, aqui a história do disco Coisas do conto e Moacir depois eu te Santos. mando a fotografia. Conto e depois eu te mando a foto. Quando eu comecei a trabalhar na loja, isso já havia lá. A disqueira, assim, eu ficava no balcão, tem uma vitrine enorme atrás, e lá tinha uma edição original, imaculada, com o nomezinho escrito aqui, assim, FM13, Coisas, intacto, assim, a capa não tinha um laço, não tinha nada, é perfeito. E existia aquele disco ali lacrado com durex dentro do plástico, e eu, assim, há meses ficava fitando aquilo, trabalhando na loja, pensando, não, um dia eu vou fazer uma proposta para a Cláudia, para tentar conseguir um desconto, um preço melhor, porque, assim, a Cláudia falou que ela só ia se desfazer desse disco se fosse para pagar todas as despesas mensais da loja por um mês. Então, era esse o preço do disco. Todas as despesas da disqueria somadas, assim, ou o aluguel, alguma coisa assim. Aí eu ficava pensando, não, um dia eu vou fazer uma proposta. Um belo dia, a Cláudia quis botar o disco no Mercado Livre, aí eu ajudei. Eu levei aqui para casa, ripei o disco, né, para a gente botar o som do disco inteiro no anúncio, para a pessoa poder ouvir, e o disco estava lindo, perfeito, o som do disco estava incrível, e não deu outra. Acho que 2 semanas depois desceu uma pessoa lá e pagou o disco em dinheiro, assim. Foi uma coisa para mim pegar coisas e botar na sacola, entregar para a pessoa, assim, a minha chefe, tipo... E eu, assim, quando que eu vou ver esse disco de novo? Quando que eu vou poder comprar esse? Foi. E nunca mais vi outro na minha frente. Mas queremos muito, quem sabe um dia. Beleza. Pessoal, amigas e amigos, olha, a conversa com o Pedro foi tão incrível. Inclusive, eu estou até mudando aquela ideia dos 5 discos e uma raridade e a curiosidade. Por quê? Tanto na semana passada, que foi incrível, né? Exatamente porque quando o Cacai falava tudo aqui que eu tenho é raridade, né? Que ele trouxe, né? Então, o critério raridade já está quase ficando porque em desuso aqui no programa, porque o Pedro também está com coisas aqui que são todos discos muito raros, muito preciosidades mesmo da música brasileira. Então, eu quero trocar a raridade pelo disco, aquele do afeto principal, que no caso do Pedro nem vai ser possível nesse momento, porque não sei se alguns Todos. desses que ele trouxe
Eu acho que todos entram. Eu acho que esses critérios tá todos esculambados, Tem né? todos. Todos esculachados aqui no programa, né, Pedro? Porque é isso, o Pedro ele foi falar de um disco que ele vai apresentar e mencionou o nome de uma cantora pouquíssimo conhecido. E aí eu falei, Pedro, fale um pouquinho dessa. Isso é no nosso papo aqui, preparando a gravação. E aí eu fiquei enlouquecido, porque ele tem uma cópia desse disco, que ele vai falar sobre ele, certamente. E foi muito emocionante, porque é uma figura que eu conheci quando comecei a baixar os sons e que o Pedro trouxe. Então, o Pedro trouxe 7 discos e tem esse 8º. Então, é tocar a bola com o Pedro para a gente poder falar desses discos maravilhosos, Pedro. Então, está contigo a bola. Apresente o primeiro disco seu aí que você trouxe para compartilhar com nossas amigas e amigos aqui do Almanac do Vinil. Tá certo, querido. O primeiro disco que eu vou falar vai ser um disco que eu descobri esse ano, tá certo? Quer dizer, comprando disco desde 10 anos, antes que eu não conhecia essa cantora, eu não sabia nada a respeito dela, eu nunca tinha lido nenhuma capa de disco. Eu nem sei agora como foi que eu descobri, assim. Eu comprei o disco depois de já ter escutado, não foi descobrindo pelo vinil. Mas eu fiquei encantado, se chama Ana Lúcia. E esse é um disco que ela lançou em 1964 pela RGE, chamado Ana Lúcia Canta Triste. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço, em qualquer esquina. O disco ele foi uma direção musical, orquestração e regência de Oscar Castro Neves. Esse é o primeiro disco que ele é maestro. Oscar Castro Neves é a primeira vez que ele é maestro. E esse disco tem participação do Zingo Trio e do Héctor Costita. Esse disco é muito lindo. Eu não vi ninguém na internet fazer assim, em todos esses sites que tem, que todo mundo fala, eu chego de saudade, é um escândalo, blá, blá. Eu não vi ninguém falar desse disco, e esse é um disco de bossa nova perfeito. Todas as faixas desse disco são escandalosas, a interpretação da Ana Lúcia é um escândalo, ela é muito quente, e esse disco é muito sério. É um conceito, assim, não é um disco assim, música solta, ele tem um conceito, todas as faixas são entrelaçadas. Aqui nesse disco a gente tem composições de Tom Jobim, do próprio Oscar, do Caymmi, Vinícius, Zequete, Baden, Pixinguinha, e 2 estreantes, uma delas a Tuca, a mesma Tuca. Eu pensei que ele ia citar a Tuca no momento seguinte, em outro disco, e agora ele já de cara, né, apresentando a Ana Lúcia, ele cita a Tuca, gente, é da Tuca. Então, por favor, siga aí, mas eu queria ouvir de você o nome da Tuca, né? Então, você já apresentou a Tuca de cara. Então, pessoal, quem curtiu, vai ouvir daqui a pouco histórias da própria Tuca. Quem não conhece vai ficar surpreso como agora ele está apresentando a Ana Lúcia para a gente. Segue aí, Pedro. Tá certo, querido. Eu quero acrescentar só que esse disco, todos os componentes da orquestra, eles eram maestros da Orquestra Sinfônica do Rio, tá? E, bom, sobre Tuca. Você falou uma coisa tem uma informação que você me falou em off muito interessante. O Oscar Castro Neves toca violões em todas as músicas. Sim, eu não mencionei esse detalhe muito importante. Além de ser diretor musical do disco, de produzir, de fazer as coisas, de ser maestro, ele toca o violão em todas as faixas do disco, todas elas. Toca piano também nas faixas orquestrais e celeste. Então, é um disco... E a Tuca, qual é a participação? Esse projeto gráfico eu mostrei, eu não falei disso, porque infelizmente eu não sei quem é o fotógrafo, eu não sei, não tem aqui no encarte, eu procurei na internet, eu não sei quem tirou essas fotos. Mas, assim, para mim, isso é inédito em um disco brasileiro. Não tem o nome da Ana Lúcia e o nome das faixas e o nome do disco em nenhum lugar da capa e do verso. Não consta. São só 2 fotos. Você tem que abrir o disco para ter essas informações. Então, assim, se você está vendo na vitrine da loja ou dentro do plástico, não tem nada que diz o nome dela. Então, eu acho isso inédito e lindo. Então, essa capa certamente foi um fator assim, para eu chegar na Ana Lúcia. Eu queria muito poder acreditar quem são os fotógrafos. Não sei nada a respeito. Pedro, qual que é a participação da Tuca no disco? A Tuca é compositora, ela compõe a faixa Homem de Verdade. Homem de verdade é quem sabe chorar,
numa só canção a sua dor de amor. Homem de coragem é quem sabe perder e só tem o amor para se defender da dor. Ela diz aí no encarte que ela é estreante. Eu sei que a Tuca gravou um disco em 60, não é isso mesmo, porque esse disco é de 64, a Tuca devia ter 18 anos, e o primeiro disco da Tuca é de 66, então é isso mesmo. Talvez seja a primeira pessoa a gravar a Tuca, Ana Lúcia. Até... Meu Deus, meu Deus. É. Não, Pedro, com esse cartão de visita seu, você já dá uma... Nossa, eu não sei, não consigo encontrar um adjetivo. Você já dá uma grandeza maior ao almanaque, porque apresentou a Ana Lúcia e já fala da Tuca. Então, segue aí, meu amigo. A Tuca, ela, como eu falei, gravou esse disco de Bossa Nova no Brasil em 66, gravou um outro disco bem interessante pela Philips em 68 e saiu do país no final, não sei se foi no final da década de 70, no final da década de 60 ou no comecinho de 70. Foi para a França, foi contratada pela Philips da França, participou de gravações de artistas franceses, gravou compacto e depois, fora do contrato, de maneira, pelo que me parece assim, meio independente, sabe? Ela financiando sessões e tal, ela gravou esse disco chamado Drácula, I Love You, que essa aqui, a edição, apresenta a capa original. É uma pintura da Janete Prioli, que é colaboradora da Tuca no conceito desse disco, em todo o desenvolver da ideia das faixas, e compositora de, se eu não me engano, 4 faixas, que ela não estava acreditada, não tinha nenhum crédito a ela na edição original do disco. Então, nessa reedição, ao menos isso foi corrigido. A capa original, que foi censurada pelo governo militar na época, está aqui, e os créditos devidos. Infelizmente, como eu estava comentando com você, esse disco tem uma mixagem supostamente muito superior que existe trancafiada na Europa. O João Araújo, diretor da Som Livre, não compreendeu muito bem o conceito do disco lésbico sombrio da Tuca e, na hora de remixar o disco para o mercado brasileiro, fez algumas injustiças e deixou a Tuca muito triste com a fotografia nova de capa. Então, enfim, esse disco... Foi o que você falou, né? Você demorou um tempão para achar, escutou no MP3 ruim, você não encontra ele. Essa edição não é com a mixagem legal, é o som da edição da Som Livre original, de um vinil de época, com estalo e tudo, mas é bem melhor do que qualquer hip da internet, né? Qualquer MP3 mal gravado. Esse disco é muito lindo, ele tem todo um conceito, como o disco da Ana Lúcia, onde todas as faixas elas se unem. Supostamente, a ordem das faixas na edição original é diferente e todas elas têm transições assim entre si. Então, para mim, esse disco está fechadinho do jeito que é. Mas tem essa teoria que a ordem das faixas da edição original é diferente, que a Som Livre mudou. Então, sabe lá, mas eu acho perfeito do jeito que é, do jeito que saiu. Pedro, acho que tem 2 histórias que você precisa falar, que você me tocou muito quando você me contou da tragédia com o incêndio no estúdio da artista plástica que fez essa obra maravilhosa, e que você acha que a pintura original é um pouco mais clara do que essa, não é? Então, justamente, essa moça, Janete Prioli, que eu falei, que fez essa pintura aqui, é uma artista plástica, e, se eu não me engano, em 2017, 2016, por aí, em meados dos anos 2010, o ateliê dela pegou fogo, e todo o trabalho que ela tinha lá, desde a década de 60, 70, desde as primeiras coisas dela até as coisas mais novas se incendiaram. E essa pintura original se perdeu, ela não existe mais. Já havia um europeu, que é essa pessoa que eu falei, que eu não mencionei, mas eu falei da mixagem alternativa. Quem descobriu a mixagem alternativa estava interessado em fazer um lançamento desse disco com a mixagem, suposta mixagem grandiosa, original e tal. E ele contatou Janete Prioli, o Mário de Castro, assim, os produtores originais, o Mário de Castro, produtor, e a Janete Prioli, conceito, né, capa. Ele entrou em contato com eles para reunir informações, fazer uma pesquisa para fazer esse relançamento, mas saiu essa edição pirata aqui, né, que, como eu falei para você, não sei dizer, porque na internet,
como a pintura original não existe mais, e na internet tem fotos que têm extrema variação de cor, essa aqui é verde, né? Ela é meio esverdeada. Tem algumas fotos que você vê que é roxo, tem algumas que você vê que é super vermelho e laranja, uma coisa bem quente. Então, assim, amarronzada. Eu não tenho ideia se essa cor aqui é a cor original da pintura. Então, isso é importante de mencionar totalmente. E esse disco foi gravado na França mesmo, tal. Ele não foi gravado aqui, foi gravado lá fora, e a Som Livre licenciou ele. Aí o produtor francês que ia relançar ficou magoado, ficou chateado com essa edição. Ficou magoado. Desistiu. Aparentemente, essa edição é da família da Tuca. Assim, aparentemente, alguém da família dela, aqui no Brasil, teve interesse em fazer esse relançamento, pelo que tem uma página da Tuca no Facebook, assim, não sei se é um fã, tal, mas tem várias fofocas e atualizações e coisas nessa página, e lá ele diz isso, né, que ele tinha essa intenção de fazer esse relançamento com a mixagem, com a da Som Livre, e com a mixagem original, com as duas capas, com pesquisa, com, assim, fazer uma coisa bacana. E aí ele estava esperando dar o tempo do disco ficar... Não sei se estava esperando dar 50 anos para, sei lá, se na Europa tem alguma coisa de royalty, de direito autoral que é diferente, enfim. Aparentemente, o lançamento da edição da família que saiu, que é um lançamento gringo, mas supostamente foi idealizado, não sei se eu estou comendo bola nisso, mas isso é o que disseram lá na página da Tuca, né? Supostamente tinha sido idealizado por alguém da família dela. Depois disso, ele ficou aborrecido num... Acho que talvez a gente não veja mais esse mixagem original. Então, estou feliz que eu tenho esse aqui, porque o vinil original está difícil. E falando da Tuca, né? Falando na Tuca, continuando com Tuca, a gente pode ir para o disco que eu estou vestindo agora, que é seguramente o disco do afeto, o disco que eu mais ouvi na vida, o disco que mudou o que eu penso da música do Brasil. Assim, assim, eu não entendia direito o que era a bossa nova e tal. Sabe quando você me falou que você vê essas pessoas que dizem que tem essa ruptura? Eu não estava conseguindo entender rupturas e tal. Enfim, muito novinho. E aí eu escutei esse disco aqui, da Nara. De manhã vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a bailar ao vento alegre que nos traz esta canção. Maravilhoso. É sabido que a Nara não tinha vontade de gravar as canções da Bossa Nova quando ela estava gravando nos anos 60, os discos, né? Ela fez a Opinião de Nara, o Canto Livre de Nara, que é uma coisa completamente avessa à bossa nova, com aquelas verdes e tal. E, assim, né, falando de fome, falando de Nordeste, de morro, de pobreza, e não de mar, amor, luar, enfim, sol. E aí, quando ela se casou com o Cacá Diegues, deu declarações falando que não ia cantar mais, que não ia gravar mais. E aí, ela falou algumas coisas a respeito do governo da época, e aparentemente a barra pesou e ela teve que ir para a França. Ficou morando lá em Paris, inclusive a fotografia de dentro, eu acho que eu não te mostrei. É uma ponte. Que maravilha, que maravilha. Linda, né? Que maravilha. E ela gravou como se fosse esse songbook da Bossa Nova, 10 anos depois, se chama, ela gravou em 71. E é isso, é tudo Tom Vinícius. Por favor, cite só umas 4, 5 músicas, porque você fala um songbook, é um álbum duplo, né? Então, vou falar o que eu gosto muito aqui. Eu vou falar o que eu acho que é tipo definitivo. Insensatez com Ela, definitivo. Retrato em Branco e Preto, definitivo. Pois é, definitivo. Estrada do Sol, definitivo. Tem 2 discos. Um é Nara e Tuca, as duas tocando violão. Por que eu falei da Tuca? A Tuca está aqui gravando todos os violões junto com a Nara. E no segundo disco foi o seguinte: a Nara queria fazer esse disco só voz de violão. As fitas, ele foi gravado em Paris, as fitas foram enviadas para o Brasil, e aí, aqui na Philips do Brasil, na Fonogram, o Menescal tinha falado para a Nara que queria colocar arranjo, né? Tem arranjo do Duprá, do Luiz Essa e do próprio Menescal nesse disco. Então, o segundo disco é duplo. O segundo disco ele é todo arranjado, é a Nara, a Tuca e arranjos desses 3 nas faixas, e o primeiro é só voz e violão. Todas as faixas que eu te falei estão só no primeiro. Maravilha. Não, talvez tenha pianinho, talvez tenha o piano do Luiz Essa em Estrada do Sol. Talvez só o piano, mas enfim. Pedro, é isso. Que bom que você... Porque eu adoro esse disco, é claro, eu não tenho ele, lamentavelmente, mas não tenho fisicamente, óbvio.
E que bom que você me... Eu já estava aqui chateado, porque eu não tinha essa ideia, né, de que ela tinha o projeto de fazê-lo só com violão. Então, eles tiveram a sensibilidade de atender o pedido dela num dos discos. Pois é. Isso é uma coisa até que na página da Tuca, alguém falou da gravação desse disco que falaram assim, infelizmente os arranjadores Rogério Duprat, Roberto Menescal e Luiz Essa adulteraram, sabe, machucaram, assim, causaram, assim, que eu achei meio barra pesada, porque tem arranjos muito bonitos, mas é lindo. As canções só voz e violão são muito lindas. Não, veja bem, eu ficaria muito chateado se eles tivessem feito todo o disco arranjado. Agora, a ideia de preservar o projeto, a concepção original dela para um disco e arranjar com esses feras todos, aí eu acho que é preciosismo da galera, né? Pelo amor de Deus, né? Sim, o selo do disco Viola e Violão está escrito Nara, só Nara. O selo do disco arranjado está escrito 10 anos depois. Então, que maravilha. Partindo do nosso Bossa Nova, disco que abriu a porta para mim, para um monte dessas composições. Esse aqui é um disco que eu procurei durante anos, não consegui achar num preço acessível e, de repente, eu achei num preço camarada, um preço que dava para pagar, e é uma cópia que está linda. É o disco da Dulce Nunes, também conhecida como Dulce Bressani. Põe a mão na minha mão, só nos resta uma canção. Ela foi atriz nos anos 40, fez uns 2 filmes e um inacabado, um no Brasil, outro na Itália. Foi casada com o pianista Benê Nunes, era queridinha, assim, darling de Brasília, sabe? Porque o JK adorava as cantorias e o Benê era o pianista do Palácio, nessa época do Sinfonia da Alvorada, quando o Tom estava lá e tal. Então, assim, as músicas da Bossa Nova chegavam para o JK através da voz da Dulce e do piano do Benê, entendeu? No Palácio. Então, eles ficavam indo para lá e para cá. No comecinho dos anos 60, eles se separaram, o Benê e a Dulce. E a Dulce resolveu gravar esse disco. Eu, inclusive, li numa entrevista que ela quis gravar até para mostrar para ele assim, que tinha esse potencial e tudo mais. Antes de gravar esse disco, ela já havia excursionado com o Baden, fora do Brasil e aqui. Esse disco é muito lindo. Eu mencionei que eu percebi que eu não falei nenhuma faixa do disco da Tuca e da Ana Lúcia. Depois a gente volta. Mas desse disco, eu quero chamar a atenção para a versão dela de Estrada Branca, de Derradeira Primavera e Eurídice. Eu acho que é lindo, é muito sublime, arranjos de Guerra Peixe, sabe? Tem um quarteto de cordas, o nome dele é Peter Dalberg, eu não sei se você o conhece, assim. Ele era, aqui, ó, ele é um solista da Orquestra Sinfônica Brasileira, era, ao menos então, nessa época. Tem gente que toca no Coisas do Moacir Santos aqui, tem muita gente em comum. O Roberto Quartim, que é o produtor, assim como também ele que produz os discos, todos os outros discos da Forma, assim, Coisas, o disco do Quarteto em Si, o disco do Bossa 3, todos esses, ele que produz. É um escândalo. A capa, né, que foi feita... Deixa eu ver a contracapa, Pedro. Olha isso. Olha essa diagramação. Olha as fotos. Olha isso. Que maravilha. Ela era linda, Pedro. Ela é linda. Olha aqui, ó. Gravado no estúdio Rio Som, 18, 20 e 21 de setembro de 1965. Muito lindo. Ô, Pedro, muito eu falei, lindo. Ela era linda, ela está viva ainda, Pedro? Você não vai acreditar no que eu vou te contar. Dulce morreu ano passado de Covid-19. Esse desgoverno, esse genocida. Você acredita que a Dulce ela foi casada com Gismonte, aquele Estelo Carmo? Ela era sócia junto com o Gismonte, ela que lançava todas essas pessoas junto com o Gismonte, uma pessoa muito quente, estava viva com 90 anos e morreu por conta de Covid-19, sem conseguir respirar. Inaceitável. Totalmente inaceitável. Totalmente inaceitável. Ela tem esse disco aqui, a primeira gravação dela no Pobre Menina Rica, de 64, se não me engano, com Carlos Lira, e um disco chamado Samba do Escritor, que saiu pela mesma gravadora em 68.
Aí depois tem participações em discos dos outros, como backing vocal e tal, mas essa é a discografia dela. São 3 discos só. Assim como a discografia da Ana Lúcia, assim como a discografia da Tuca. Consistem apenas de 3 LPs. Uma maravilha, né? Então, eu vou te falar da nossa sintonia hoje. E em alguns programas eu me emociono muito e às vezes digo, estou arrepiado. Estou arrepiado e quero contar para as nossas amigas e amigos do Almanac que o chorão aqui de plantão, emotiva a beça, na conversa introdutória com o Pedro, fiquei muito emocionado, né? Algumas lágrimas escorreram. O Pedro falando até, Pedro, antes que você apresente o próximo disco, eu estou controlando o tempo aqui, está super tranquilo, você está sendo super objetivo e, ao mesmo tempo, falando tão profundamente do disco. Olha, está perfeito o andamento. Fala aqui o que eu você não podia falou. deixar de falar. Eu peguei a Dulce outra vez. Olha só esse reflexo doido. Eu adoro. Capa impressa, outra coisa. Olha como fica a cara dela. Demais. Uhum. Badem no violão. Badem no violão. Maravilha. Badem no violão. Maravilha. Pronto. Maravilha. Acabou. Tá aí. Você dizia, teve um momento que foi tão emocionante no nosso papo introdutório, você falando dessa sensação de que parece que compunha para você, especialmente em relação ao disco da Nara. Tenta falar um pouquinho desse depoimento que eu achei tão bonito, Pedro. Sinto que todos esses discos, mas principalmente o disco da Ana Lúcia e o disco da Nara Leão, para mim, o disco da Ana Lúcia foi uma descoberta recente. Mas do meio de janeiro para cá, eu devo ter escutado esse disco inteiro, no mínimo 40 vezes, sério. E o disco da Nara Leão é um disco que eu amo tanto, assim, já sabe, desde, sei lá, eu já escutei isso aqui umas 150 vezes, inteirinho, assim, todas as faixas, e canto junto. E é isso, assim, a minha conexão com os discos, né, quando a gente estava falando de discos raros e tudo mais, é natural que o fato deles serem raros podem trazer algum apelo, assim, alguma coisa, mas a minha conexão com os discos é com a música, é com a interpretação. Eu amo cantar. Quando eu canto todas as músicas do Ana Lúcia Canta Triste em ordem, eu sinto que tem alguma coisa que me aproxima da Ana Lúcia, que não está mais viva, sabe? Eu sinto que é como se eu tivesse talvez, sabe, não é? É como se eu tivesse essa cabeça dela, esse sentimento dela, entende? É como se falasse comigo, é como se fosse para mim, é o que eu estou sentindo, é o que ela está sentindo, e nós estamos sentindo a mesma coisa, anos de diferença. A diferença é que ela estava cantando no estúdio e eu estou aqui na minha casa, mas do jeito que está alto e do jeito que eu estou sentindo, é como se ela tivesse, é como se eu tivesse com a Ana Lúcia, sabe? E é uma coisa que me leva a pesquisar, assim, eu fiquei fascinado por ela, eu fui atrás de recorte, de revista, de tudo que eu pudesse saber, sabe? Tudo. Ela só tem 3 discos, 59, 61 e esse aqui, 64. Não tem mais nada, ela se casou e não tem nada. Eu fui atrás, eu juro para você, assim, queria qualquer coisa, sabe? Qualquer recorte. Eu achei uma fotografia dela no apartamento de Genópolis dela, e aí ela tinha um abajur, assim. Eu chamei uma pessoa que manja de iluminação só para perguntar que era uma peça, assim, uma luminária com vários cones. Eu perguntei, que luminária é essa? Eu quis comprar uma luminária igual a da Ana Lúcia, igual a dela. Porque eu sinto, sabe, uma coisa esquisita. Mas eu juro para você que, para mim, é isso, assim, sabe? Então, tanto o disco do João quanto o disco da Nara, todos esses discos são discos que eu escutei muito. E que eles me trazem uma coisa, eles me trazem uma paz, ou uma dor, ou uma alegria, mas é sempre muito contente escutá-los, é sempre muito emocionante e é senti-los. O negócio todo é sentir, botar o disco e fazer essa emoção sobreviver até o final. Eu acho que é isso, para mim. Que lindo, que lindo. Você sabe que você falando, e quando você fala, quando eu canto, me remeteu na hora a uma interpretação belíssima do Edson Cordeiro, de Baioque do Chico. Quando eu canto, punhaladas. Quando você falou, sabe, tudo imagens bem viscerais, né, que está em Baioque. Se não me engano, é Baioque, né? Baioque. Chico MPB4 ao vivo. Tá! Repete o que você falou aí, repete essa frase, porque deu um corte. Versão de Baioque do Fono 73, aquele festival da Fonogram, ao vivo, você já escutou?
o Chico cantando? O Chico, com o Chico cantando Baioque, mas ao vivo, com MPB4. Numa mesma oração, quando canto Mary, não quero seguir defendendo sol a sol. Me leva daqui, eu quero partir, requebrando um rock and roll. Eu só tenho o terceiro. Eu só tenho o terceiro. Não tem as faixas. Vai ter que ver no seu, vai demorar. Eu tô muito afim desses discos. Escute. Ele tá berrando de um jeito. É o Chico de um jeito que eu nunca vi, que eu queria muito ver, mas é tipo rock. É sério. É um escândalo. MPB4, tipo... é muito lindo. É lindo, sério. Vai, não, aí você... com Edson Cordeiro. E aí você... Não, ouça com Edson Cordeiro, é maravilhoso. Mas aí você me fez pensar no Chico, quando você fala de roqueiro. Olha que loucura, né? Tanto que a gente precisa expandir. Tanto que o Chico era moderno. Hino de Duran, que está no Ópera do Malandro. Rock and roll puro com o pessoal da Cor do Som, Armandinho, na guitarra, fazendo aquela loucura. E Jorge Maravilha. O que é Jorge Maravilha? Se não é um puta rock, baião. Demais, é? Total. Chico total, é gênio demais. Total. Pedro, então vamos lá, vamos seguir aí. Eu ia te fazer outra pergunta, mas agora foi tão emocionante falar dessa versão, de você falar do canto e eu me lembrar de Baioque, e aí, pô, sensacional. Vamos lá, então. Vamos para o próximo disco aí. Vamos para o próximo disco. Eu estava falando de João Gilberto, não é essa que eu peguei, mas como eu falei de João Gilberto, outro disco de 1970. Carioca, ela é carioca, basta o jeitinho dela andar. Nem ninguém tem carinho assim para dar. Não, esse aqui é 71. Esse é 70. Esse João Gilberto, eu peguei para mostrar para vocês, para você, para quem está vendo, porque os meus amigos e eu, nós somos obcecados pelo João Gilberto. Assim, a gente diz que a parede da casa respira João Gilberto. Sabe? Tudo é João Gilberto aqui em casa. Tudo, o chão, a parede, tudo. E aí, a gente se encontrava, sabe? Escutava o Chega de Saudade de Cabarrado, Amor, Sorriso, Aforo, cantando tudo, o álbum branco, de 73. Mas nunca esse aqui. Nunca esse disco assim. E era um disco que eu tinha... Esse disco também foi lançado com outra capa, uma capa dele com um bigode, assim, de um desenho de um lampiãozinho, assim, uma coisa assim aqui no canto. Você tem a outra capa, Pedro? Não tenho, querido, só tenho essa edição, que é a edição original brasileira, que saiu pela Philips. E aí o título alternativo é João Gilberto em México, mas EN, assim, em espanhol. Esse disco é lindo. Outro disco com arranjos do Oscar Castro Neves, assim como o disco da Ana Lúcia. E justamente por isso que eu estou trazendo. É o disco do João Gilberto que ninguém conhecia. Meus amigos todos, ninguém conhecia esse disco. A gravação que eles têm, o MP3, fui eu que ripei o meu disco, passei para eles todos, porque ninguém tinha esse disco. Eles saíam em CD, mas a gente... O Pedro, ele é álbum? Ele é um álbum. Não, abre aí, por favor, abre aí. Não, ele não abre, ele não abre. Tá, a minha capa que tá... eu pensei que fosse um álbum duplo, aí eu fiquei ansioso para ver. O Pedro, ele é bem simples. Essa capa aqui não foi nem a gravadora que tirou, é uma capa que a revista Manchete cedeu, assim, a revista cedeu a capa, e o texto aqui de trás não fala nada sobre o disco, assim. Fala sobre o João Gilberto, mas não fala nada sobre a gravação do disco, ou sobre algo específico, assim. Aqui, mesmo assim, batendo o olho rápido, eu acho que não está nem mencionando que o Oscar Castro Neves faz os arranjos desse disco. Então, bem simples, assim, sem informações. Mas aqui tem meus destaques: Farolito, Samba da Pergunta e O Sapo. Maravilhoso, lindas interpretações do João Gilberto, muito meloso, muito doce, muito suave, para ouvir de noite, de manhã, de tarde, todos os horários, João Gilberto. Então, esse disco é muito, muito perfeito. Ela é carioca. Nossa, tem Ela é Carioca nesse disco. João Gilberto cantando Ela é Carioca, nesse disco aqui, é uma coisa diferente. Sabe? Bate diferente. Então, é um disco do João muito foda, que, tipo, não sei lá, assim, não sei se foi no meu ciclo, mas você também me falou que nunca ouviu, que também não conhecia essa capa. Não conheço essa capa.
Não, e é tudo, assim, tem uma composição do João Gilberto aqui, que é tem duas composições do João Gilberto, aquelas músicas que ele fazia, que é João Marcel e Acapulco. É muito legal. Assim, sabe? Discos do João Gilberto, com músicas do João Gilberto, duas composições dele, poucas pessoas falando, pelo menos nos meus amigos, pouca gente conhecia, você também não conhecia, então não tem muito o que falar dele, perfeito, o homem, mas esse disco aqui, se você não conhece, é perfeito, de verdade. E é tão perfeito quanto o Álbum Branco, tão doce quanto, talvez menos hipnótico, menos repetitivo, assim, mas não deixa de ser um transe. Magnífico, eu amo. Ô Pedro, amo. Eu tenho uma maluquice, eu até falei que, como eu te falei no nosso papo aqui em off, eu gostaria muito que o Almanac do Vinil se tornasse uma espécie de elo efetivo entre nós para trocarmos discos. Já está rolando um movimento, o Scofield, Scofa lá no Rio, o Rodrigo Scofield, está me mandando um monte de coisas que ele tem lá, repetido, e eu vou mandar umas coisas para ele, porque eu tenho muita coisa repetida, porque é uma maluquice. Embora esses aí eu não vou abrir mão, mas eu quero te contar que eu tenho 3 Chega de Saudade, 2 originais de 58. Com a capa dura? Aham. Eu não tenho, eu estou procurando. O meu, eu comprei na disqueria anos atrás. É uma edição que eu acho, eu dato ela começo dos anos 60. Ó. Ela não tem o logotipo do Odeon moderninho atrás, ainda é o logotipo dos anos 50, mas a tipografia do selo é igualzinha à tipografia do selo do Amor e o Sorriso e a Flor, que não é com essas, não é o Chega de Saudade grandão, é pequenininho, é escrito com a mesma letra da letra das músicas, assim. Não tem esse destaque todo na edição original. E eu procuro há muito tempo. Que legal que você tem 2. Vamos conversar. Tá bonita a capa? Hã? E tá bonita a capa? Tá linda a capa, tá linda. E ainda tem o nomezinho escrito na lateral? Tem. Ou descascou? Então acabou. Então pronto. Então acabou. Não, é incrível. Eu já tinha um, aí em 2017, eu fui comprar livros de história, eu sou professor de história, e o dono da loja, o Lúcio, Opção Cultural em Goiânia, um grande amigo, ele disse, olha esses discos. Eu falei, não, você está muito careiro, não olhe mais seus vinis. E acabei saindo de lá com um monte, porque ele me deu umas condições boas, e quando eu me deparei, estava lá o Chega de Saudade, aí eu fui para o meu segundo. Eu tinha uma versão dessas reedições, né? Agora eu tenho 2 originais. Olha, João Gilberto, eu costumo dizer, eu era garotinho, e a Globo tinha um programa, você talvez não tivesse nem nascido, que era o nome completo do artista. João Gilberto, Caetano Viana Teles Veloso, Rita Lee Jones. E eu me lembro, rapaz, eu acho que eu tive o impacto que o Caetano teve quando ouviu o João Gilberto pela primeira vez. Eu ia trazer o meu para te contar disso. Como é que é o nome completo dele? É João Lê, por favor. Não, mostra a capa. João Gilberto Prado Pereira de Oliveira. Não, mostra para a galera. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço, calção, corpo aberto no espaço, coração. Exatamente esse. Que maravilha. Eu ia separar, Pedro, o meu disco para te falar dessa história, né? Foi aí que eu ouvi João Gilberto pela primeira vez, assim, que eu tenho memória, sabe? Então, quando o Caetano conta que lá em Santo Amaro ele ouviu o João Gilberto e foi um choque, aí foi esse choque para mim. E como eu sempre fui desafinado, e eu começava a cantar desde criança e era reprimido, porque desafinava, certamente, e quando eu vi João Gilberto, obviamente que eu fiquei tão encantado, né? Porque eu estava acostumado com vozeirões, né? Parecia que quem canta bem tinha que ter uma puta voz, né? E o João Gilberto, que tem uma grande voz, né? Na verdade, ele encontrou esse jeito de cantar maravilhoso, né? Foi fascinante demais, né? Então, João Gilberto tem uma importância muito grande na minha vida e eu estou percebendo que na sua, então, não tem dimensão, não é, Pedro? Não, eu não estava nem planejando mostrar. Bom, vou te mostrar em off. Depois eu te mostro. Beleza, vamos lá. Então, vamos lá. Estica muito. Beleza. Não, mas está tranquilo. Bom. Se der tempo, olha, nós estamos ainda com o tempo tranquilo. Se der tempo, eu peço para você voltar no João Gilberto um pouquinho, tá? Tá bom. Perfeito. Pode ir lá, pode ir para o seu 6º disco.
Oscar Castro Neves, um nome que apareceu aqui algumas vezes, né? Ele, diretor musical do disco da Ana Lúcia, fez os arranjos do disco do João Gilberto. Uma vez eu vi a Joyce falar numa entrevista que ela achava que talvez o arranjador que mais tinha compreendido o João Gilberto era o Oscar. E então, assim, baita disco. E esse disco aqui, o primeiro disco da Marília Medalha. Me aborreci, me zanguei, já nem posso falar. E quando... Que é a única cantora viva que eu estou falando hoje, também arranjado pelo Oscar Castro Neves. A Marília Medalha tem mais discos do que só 3 discos, como essas outras cantoras da Bossa Nova que eu trouxe, mas há muito tempo que a Marília Medalha está sem gravar, sem fazer apresentações, e infelizmente a única notícia, assim, a mais nova e última notícia que se tem dela, assim, se você pesquisa qualquer coisa na internet, é que ela se sente amargurada e triste, assim, não amargurada, mas se sente triste por não gravar, por estar em casa e não, enfim. Esse disco não foi nem reeditado em CD, não tem streaming, se bobear não tem nem inteiro no YouTube, sabe? Ela tem outros discos que foram, sim, lançados em CD, que saíram em CD. O segundo álbum dela, que é bem difícil de encontrar, bem mais difícil de encontrar que esse, saiu em CD no Japão. Esse aqui não saiu. É um disco lindo. E eu queria falar desse disco porque a gravação de Marina nesse disco, que assim, eu já escutei algumas pessoas falando, Marina é uma música meio machista, sabe? Eu não gosto tanto, tal. Ok. E acho que tem a sua validade para as pessoas que sentem isso. Mas a Marília Medalha, com 5 anos de idade, gravou, assim, o pai dela gravou ela cantando Marina. E aqui nesse disco, você põe a agulha, você assim, a primeira coisa que você escuta é uma gravação dos anos 40, com fidelidade, lógico, mais baixa, falando assim, não, agora você vai ver a Marilinha cantar Marina. E é uma menina de 5 anos cantando Marina, que é a coisa mais fofa. E aí faz um barulho, assim, uma coisa psicodélica, sabe? Uma coisa... E aí, de repente, entra o violão, que eu presumo que seja do Oscar Castro Neves, e ela começa a cantar a Marina, agora, né? Em 1968, adulta. É tão linda a maneira que vai dela criança para ela adulta. É tão lindo o overdub do violão, porque assim, a gravação é só ela cantando. Mas mesmo com ela com 5 anos, colocam um violão em cima. E esse violão ele vai junto para a faixa adulta. Então fica tudo ligado, fica muito bem costurado, sabe? É muito lindo e é uma coisa que eu não vi em nenhum outro disco. Eu não conheço Pedro, nada a contracapa. Pedro, a contracapa. Estou ansioso aqui. Esse é o Luiz Jasmin. Ele foi o mesmo cara que fez a capa da Clara Nunes 73, que é aquela capa das estrelas, e fez a capa do recital na Boate Barroco da Maria Bethânia, que é aquela capa dos insetos, sabe? Que é um desenho dela com um monte de besouros e tal. Esse aqui é o Luiz Jasmin pintando esse retrato da capa dela. Meu Deus, que coisa linda! Sim, no centro nossa, do... Ai, que bacana! Luiz Jasmin, essa é tudo. Pedro, no centro tem algo relevante aí? Que ele é álbum duplo, né? Ele é um álbum, né? Não, ele só é aqueles discos da Philips que abrem, sabe? Ótimo. Aí ele não tem informação dentro, não tem informação também. Tem aqui as informações, arranjo Oscar Castro Neves, assistente de produção Aloysio de Oliveira, capa Luiz Jasmin, estampa da contracapa, que é esse círculo, acho que não dá para ver na câmera, mas tem um círculo que começa bem na ponta do nariz da Marília, assim, eu duvido que esteja aparecendo na câmera, mas é como se tivesse uma espiral que fizesse assim, ó, só que bem pertinho, um círculo do outro, e começa bem na ponta do nariz dela, que é bem estético. Maravilha. Ô, Pedro, ontem, quando você me passou esse disco... Daqui a Lua Girou e Marina. Amo esse disco, mas a Lua Girou, Pau de Arara, a Lua Girou e Marina. Desse disco aqui, um escândalo. Gosto muito, não sei se as pessoas vão ter oportunidade de escutar, mas na pior a gente disponibiliza na internet, não é? Se não tiver, a gente dá um jeito na sua rádio, tal, te envia os arquivos, a gente faz o disco ficar disponível. Vamos tem que fazer ser o seguinte, ouvido. Se não tivermos, eu estou com uma ideia, eu já registrei todos os domínios lá no YouTube do Almanac do Vinil.
De repente a gente Eu pode envio. postá-lo, não é? Sim, com Olha, quando certeza. você me falou desse disco, eu fiz uma confusão. Então, eu quero que em off eu te disse que eu tinha esse disco. Eu fiz uma confusão. Sim, Eu tenho um disco dela de 72 que eu acho muito interessante, que é um disco que o Vinícius escreve na contracapa, que é muito legal, que é ela compositora. Quando eu comprei aquele disco, eu só tinha a Marília Medalha como grande intérprete, que inclusive sim, o Vinícius amava profundamente Marília Medalha, participou com ele, né, de alguns projetos. Eu a conheci graças ao Vinícius, e aí eu fiquei muito surpreso que ela faz aquele disco de 72, compondo músicas com letras sobre as letras com as letras do Vinícius, né? Então é um negócio muito legal, né? Essa mulher é fundamental. E quando você me conta isso, eu já repeti um bordão aqui N vezes, já até cansei nossos parceiros e parceiras, mas quando o Aldir Blanc e a Elis cantou, né, O Brasil não conhece o Brasil, eu acho que é muito mais trágico, né? Porque uma artista como a Marília Medalha, viva, com essa, com essa, é, com essa vida artística tão importante na história da música brasileira, com as parcerias com Vinícius, você me dizer que tem um disco desse que nem lançado em CD foi, né? Que não tem nada. É incrível, sim, né? sim. E o segundo disco dela só está saindo CD no Japão. Isso quer dizer, para nós brasileiros, que, digamos, se você não tem condição de pagar 500 pau no LP, vou pagar menos do CD, vou comprar o CD. É 500 pau no Mercado Livre, CD japonês também, amigo. Então, é uma coisa assim, sabe? A gente que lute mesmo. É uma coisa muito ruim, né? Você vê que é mais fácil você comprar um CD de música brasileira no Japão do que aqui mesmo, né? Obviamente que a gente tem um monte de selos e pessoas lançando coisas aqui e resgatando coisas aqui e tal, assim, não estou falando que os jornalistas que estão errados, os produtores que tinham que ter lançado, mas não é para ser uma coisa nesse sentido. Mas é chato, né? Que o disco existe em CD, poderia ser colocado nas plataformas digitais e tal, não esse, né? O segundo dela, por exemplo, e mesmo assim não tá. Esse disco que você falou com o Vinícius é um escândalo. Eu amo. Eu quase pensei em pegá-lo, mas eu quis muito falar desse primeiro por conta da curiosidade de não estar disponível, de ter essa capa maravilhosa de seu primeiro disco, Oscar Castro Neves, que liga vários discos aqui que eu estou falando. Com certeza. Tinha que ser esse. Mas esse disco com o Vinícius é muito lindo. Eu fiz questão de mencionar porque foi uma surpresa para mim vê-la compositora, né? Que isso para mim foi chocante, né? Porque eu era encantado com ela como cantora, intérprete, e aí eu me deparo com ela, com essa parceria com Vinícius, cantando com Vinícius, resolve musicar, né? O texto da contracapa é muito bonito. O texto do Vinícius, lindo. Falando do amor perdido, que ela vai para Itapuã para esquecer um amor e tal, e a temática das letras, da música da Marília, as letras do Vinícius, é um escândalo, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa, você sabe que eu reli o texto um pouquinho antes da gente começar a gravar, que está na contracapa desse disco, e, de certa forma, traduz muito o que você falou aí da sua sensação com a música, né? Acho que o texto do Vinícius tem um pouco disso, né? De entender a alma dessa mulher, né? Como intérprete, como ser humano, né? Desbravadora, corajosa, guerreira, não é? Sim, é exatamente isso. Eu sinto que é exatamente isso. Olha, vamos lá. Agora o nosso tempo começa a ir para o espaço e você tem 2 discos aí que a gente tem que falar deles um pouquinho, porque... Então vamos lá. A gente vai falar desses discos. Porque são dois músicos que eu sou absolutamente apaixonado e 2 caras que também, por incrível que pareça, né, sobretudo a nova geração, tem pouco conhecimento e são tão importantes para a música brasileira, né, que passaram várias gerações. Eu acho que o Marcos Valle está hypado, assim, eu acho que agora ele está em evidência, entendeu? Eu sinto que ele está assim, não agora. Eu acho já que há um tempo, assim, por exemplo, esse disco dele aqui, sabe? Assim, eu sinto que tem muita gente que fica nas obviedades, entendeu? Assim, lista dos 10 melhores discos brasileiros da Rolling Stones. Então, você vê que a pessoa fica nisso, entendeu? Ama o Clube da Esquina, mas só escutou o disco Clube da Esquina do Milton Nascimento, ou não escutou o disco do Tênis do Borges. Ama o Acabou Chorar, mas nunca ouviu o Novos Baianos FC, sabe?
coisinhas assim. Então, eu sinto que esse disco aqui, de alguma maneira, ele entra assim, nessa lista, assim, sabe? Ele entra, ele está lá no disco de discos que as pessoas gostam bastante, música brasileira e tal. Pedro, E segura um pouquinho. Assim. Pedro, segura um pouquinho, aproxima um pouco da câmera, por favor. Cuide da cabeça com muito amor. Cuide dessa cuca com muito amor. Eu tenho um amigo muito legal. Não cuidou da cuca. Maravilha. Então, bom, esse disco aqui é um disco... Bom, o Marcos Valle, como eu estava falando ontem, né? Ele atravessa a música brasileira de diversas gerações, né? Ele realmente atravessa. Então, o primeiro disco dele, Marcos Valle, Samba Demais, Samba Canção, Bossa Nova e tal. E aí depois, bom, a gente falou do Viola Enluarada. 65 anos que eu nasci, Viola Enluarada. Eu acho que é 68, mais pro final. É 68? Né? Não, eu tenho isso aqui. É 68 ou 67. Beleza. É um pouquinho mais pro final. 65 ainda é aquele o cantor e o compositor. É samba de verão e tal. Ainda é... Maravilha. Ou Vamos Pranchar, essa coisa assim. E assim, eu acho legal, por exemplo, Vamos Pranchar é meio, sei lá, rock, twist, não sei assim. Mas não é uma música de bossa nova para mim, assim. Quer dizer, mas é outras coisas também, sabe? Então, isso, assim, o Marcos Valle, eu acho que ele é muito isso, assim, desde sempre. Ele é tão aberto, a impressão que eu tenho é que é uma pessoa muito aberta, assim, e ele gosta de se encontrar com as pessoas e tirar um som, sabe? Real, assim. Eu acho que ele se encontrou com diferentes turmas para fazer diferentes discos e, obviamente, que eu sinto que ele tem tipo, uma consciência, sabe, assim, pop enorme, até mesmo tipo na coisa do Deu a César, não sabe? Dia é dia, toda hora é hora de saber que esse mundo é seu. Se você for amigo e companheiro, com alegria e imaginação, vivendo e sorrindo. É uma coisa chiclete, é uma coisa que gruda na gente, sabe? Eu acho que tem que ter uma coisa assim de, sabe, uma consciência, que eu não sei dizer. Você entende o que eu quero dizer? Não, tem demais. Agora, esse disco aí é incrível porque o encontro de feras demais. Marcos Valle, Azimuth, né? Azimuth. Eles já tocavam juntos, assim, já teve outros encontros antes, mas definitivamente esse aqui é o encontro definitivo, né? Aquele disco lá da trilha do filme do Fittipaldi. Do Fittipaldi, tal. Esse aqui é um disco autoral do Marcos Valle, com letras do Marcos e do Paulo Sérgio que falam sobre, sabe, é o tipo um disco que fala sobre a ditadura, e aí tem essa sonoridade assim, sabe, de dança e com muito sintetizador e tal, mas as letras têm uma densidade, sabe, e é muito lindo, é um disco muito lindo. O João Donato, bom, aqui tem uma lista de produção, né? O diretor Gaia faz a direção musical, Milton Miranda, produtor da Odeon, que, né, produz todos esses discos, enfim, assistente de produção Paulo Sérgio Valle, Zé Roberto Bertrame, Walter Branco e o próprio Marcos Valle assinando as orquestrações, disco, e as fotos são do Paulo Sérgio Valle. Então, olha aí, temos essa informação aqui. Maravilha. Esse disco é lindo. João Donato assina 2 músicas com Marcos Valle, e aí essa oportunidade do João Donato de trabalhar com Marcos Valle deu outros frutos. Marcos Valle era contratado do Odeon já desde 1964, esse disco, se não me engano, é 73, e depois de participar desse disco, o Marcos Valle foi falar com o Milton Miranda, diretor da Odeon, para lançar e produzir esse trabalho aqui do João Donato. Cala a boca, menino, separou o vem, ele foi pro Cabula, foi comer jacamole, na cabeça dura, cala a boca, menino. Que é o primeiro disco que o João Donato grava cantando, que era uma ideia que o Agostinho de Santos tinha dado para ele pouco antes dele morrer. Porque todos os discos que o do Donato tinha feito até então, lançados aqui no Brasil ou não,
eram discos instrumentais. Ele não cantava nenhuma das músicas dele. E aí o Agostinho dos Santos falou assim, Donato, você tem que botar a letra para os intérpretes cantarem e tal. Então, assim, esse disco aqui só tem, se eu não me engano, 2 músicas que não tem letra. Uma delas eu sei que é a Me Deixa, que se na verdade o João Donato disse que o nome dessa música, era Rio Branco, por conta de onde ele nasceu, no Acre, e que esse nome Me Deixa, ele disse que um sambista da época fez uma letra tal assim, que ele achou muito pesada, não quis gravar, então ficou instrumental. A outra faixa eu não me lembro agora qual é, assim, de cabeça, se tem algum motivo ou não para ser instrumental. Mas, assim, Marcos Valle é o assistente de produção desse disco, então ele teve junto com o Donato, e assim, tem muitos sons em comuns, sabe? O Marcos Valle participa da concepção desse disco, entende? Então, assim, eu sinto que ele, a previsão do tempo, eles têm sonoridades e tal, assim, cada disco é cada disco, mas eles estão ligados, um puxa o outro, entendeu? Eu deixo eles do lado na prateleira, assim. Então, o João Donato como o Marcos Valle, atravessa gerações, né? Ele é pré-bossa nova, ele tem aqueles 10 polegadas da Sinter de 1953, com coisas que já são tipo bossa nova, assim, né? E os discos que ele gravou no Brasil, tipo, ele foi para os Estados Unidos, veio aqui, deixou 2 discos na Philips, aqueles bossa muito moderna e o Muita Vontade, que são escandalosos, são demais, assim. E aí isso aqui já é mais fusion, assim, sabe? Então ele, sabe, aquele disco anterior a esse, o Abed Donato, de 71, então assim, ele vai fazendo essas coisas com tipo, pessoas com a cabeça aberta, assim, sabe? Eu sinto que eles têm a cabeça muito aberta, muito Mas aberta. Exatamente. É incrível, a gente está fechando o programa com esses dois. Falei, não poderíamos deixar de falar, porque foi tão bacana quando você falou, olha, tem esses dois. Eu falei, pelo amor de Deus, aí é quase o meu pedido. Falei, você não pode ficar fora, porque é exatamente isso. Tanto o João Donato como o Marcos Valle conseguiu passar por toda essa fase, né, por toda essa produção musical brasileira anos 60, 70, 80, as parcerias incríveis dele com Gilberto Gil, e moderno demais. E o que eu acho mais incrível é ele não se aceitar o carimbo de bossa novista, né? Embora tenha sido fundamental na bossa nova, ele não gosta do carimbo, né? Porque é muito mais do que fundamental. Olha só, o texto da contracapa diz assim, ó. Aqui, ó. Foi ao lado de João Gilberto, Tom Vinícius e outros, um dos professores da bossa nova. Palavras do próprio Tom. Isso quer dizer, você vai refutar isso? Ele pode, o próprio pode. Eu não vou dizer nada. Eu aceito, Tom Jobim disse, está dito, eu não vou mudar o que ele falou. E esse disco é lindo, né? Aqui o encartezinho dele, tem a foto do Marcos Valle com esse cachimbão, uma foto maravilhosa, Marcos Valle maconheiro, uma graça, hippie, muito legal. Nana Caymmi cantando Mentiras, aqui, hein? Nana Caymmi cantando Mentiras nesse disco. Nossa, é lindo. Esse disco é muito lindo. O Pedro, lindo. Esse disco está no livro do Célio Albuquerque, que eu estou agendando uma entrevista com ele, já batemos um papo, logo, logo o Célio estará aqui conosco, que é o organizador do livro 1973, o ano que reinventou a música brasileira. E o Célio incluiu que esse disco é de 73, então veja a importância dele, inclusive nesse conceito que o Célio pensou ao organizar o livro, né, discos revolucionários da música brasileira, né? E está aí o João Donato, que você trouxe aqui para a gente. Muito legal. Total. Olha, Pedro, infelizmente não vai dar tempo para a gente falar um pouco mais nosso segredinho, mas olha, o convite está feito. Você voltará no Almanac, caso queira, esteja disponível para a gente seguir essa conversa maravilhosa, para você trazer mais pérolas aí do seu acervo. Eu quero agradecer novamente, de todo o meu coração, o seu carinho, a sua generosidade de trazer esses discos para a gente, dar essa aula para a gente aqui, que foi maravilhoso. Eu estou impressionado, eu não poderia terminar sem falar, né? Quando eu era garoto e eu ouvia Coronel Antônio Bento com o Tim Maia, eu pensava que Benê Nunes era uma figura... Eu não sabia o que era Benê Nunes, né? Aí até que eu descobri, baixando, né, os discos, e encontrei Benê Nunes.
Aí hoje no programa você conta que a Dulce foi casada com Benê Nunes e com o magnífico, sensacional Egberto Gismonti. Então, cara, Sim. você hoje transformou o almanac, deu vazão realmente ao nome, à ideia de almanac, né? Foi um baú de curiosidades aqui fantástico, viu, Pedro? O backing vocal do Sonho 70 é da Dulce. Eu agradeço muito você por ter me aberto a porta. Eu espero muito que eu tenha conseguido deixar você e as pessoas que estão escutando com vontade de ouvir esses discos. Quem não conhece, até mesmo quem já conhece, eu escutei 150 vezes o disco da Nara. Então, eu vou escutar mais uma, e mais duas, e mais três, e assim vai. Então, é muito gostoso revisitar. Então, eu espero que, de alguma maneira, esse meu carinho e apreço com esses discos e com... Sabe, eu espero poder ter trazido uma coisa assim de quentinho para vocês todos, para deixar essa pedrinha, essa semente da curiosidade para ir atrás do disco, para ouvir. E o que a gente não achar em streaming, eu me habilito totalmente para a gente disponibilizar no canal e aí as pessoas poderem escutar. Porque é importante, a Maria é medalha viva, as pessoas não poderem escutar o disco dela. É isso. Benê. Maravilha, maravilha. Benê. Pedro, isso aí é o quê, Pedro? Isso é Benê Nunes, um disco dele maravilhoso. Não, tira o plástico, Pedro, tira o plástico, rapidinho. Ai, plástico horrível. Escuta, olha isso. Eu só te mostrei porque a Dulce compôs essa última música aqui, ó, Choro Triste, junto com ele. E sério, essa música aqui, Choro Triste, não, eu pensei que era só ele, mas aqui no seu está escrito só Dulce Nunes, então talvez seja só ela. Esse disco aqui, escândalo, 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 escândalo. Põe aí, eu deixo os dois, eles já estavam separados, né? Quando a Dulce gravou o disco, eles já estavam divorciados, mas os dois ficam juntos, um do ladinho do outro também na minha coleção. Para mim faz sentido isso, reuni-los aqui, Cacá. Maravilha, que maravilha. Muito obrigado, muito obrigado. Pedro, eu volto a te Obrigado dizer, mesmo. muito obrigado, e eu tenho certeza que, assim como eu estou encantado com a sua presença, com o seu afeto, você, como muitos que vieram aqui e outros que virão, né, a ideia do almanac é exatamente essa, né? A gente não quer destrinchar um disco, secá-lo nos mínimos detalhes. Na verdade, é isso, é a comunhão do afeto, né? A gente mostrar para as pessoas, né, esse encanto e despertar algumas pessoas, né, que o disco passou batido ou nem chegou perto. Então, você cumpriu de maneira encantadora esse papel e eu te agradeço demais. Tenho certeza que nossas amigas e amigos do Almanac do Vinil estarão, nesse momento, estão muito felizes com a sua presença. Um beijo, meu amigo. Volte logo para a gente seguir batendo esse papo. Boa sorte, se cuide. E logo, logo estaremos livres dessa pandemia e desse demônio que está na presidência da República. Que Deus te ouça, querido, que Deus te ouça, que esse livramento vá embora e que a gente possa se encontrar em ocasiões pessoalmente, trocar, conversar, pegar nesses discos. Olha só, Marquinhos, olha só esse disco, pega, entendeu? É isso. Então, eu espero muito. Querido, muito obrigado por me receber outra vez. Até. Pedro, brigadíssimo. Pode ficar aí, não precisa sair, não. Estou sabendo, quero te mostrar isso aqui. Tu não vai acreditar no disco que eu falei para você, que era o meu babadinho. Isso é uma coisa muito bacana. Você me perguntou qual era o meu disco mais caro, eu não queria falar, mas eu tenho certeza que eu sei qual é. Esse aqui é o disco do João Gilberto com Stan Getz, gringo, que ganhou o Grammy em 64. A Astrude, a esposa do João Gilberto, ela separaram logo depois desse disco, porque ela teve um affair com Stan Getz, tal, não sei o que, enfim. Esse disco está autografado pelo João Gilberto e pela Astru. É um autógrafo que eles fizeram aqui, ó. Você vê, não é uma mera assinatura, João Gilberto, é um texto que o João Gilberto escreveu. E a prova, veja bem, quando eu fui atrás disso, quando eu comprei esse disco,
eu fiz de tudo o possível para encontrar outras amostras da assinatura do João Gilberto na internet. Só encontrei 2. A capa do Amor, Sorriso e a Flor e uma fotografia que o Rui Castro havia postado do compacto dele de Chega de Saudade, que o João Gilberto tinha presenteado o compacto para alguém e tinha feito uma assinatura. E bate 100%. E ele escreve assim: Chiquinho, este é o seu. Eu não gosto, mas não posso deixar de presente, não posso deixá-lo de mandar para você. Louro e os Meninos. Seu amigo que te ama, João Gilberto. Nova York, 9 de março de 1964. Aí a Astrude assina embaixo assim: Chico, eu também mando um grande abraço para todos vocês. Saudades, Astru. E aí, assim, a única assinatura que eu achei da Astru na internet foi de uma fotografia gringa, ó, que a assinatura dela pequenininha também, então ela nem assina Astru Gilberto, ela só assina Astru. Eu só achei uma fotografia de publicidade, assim, que ela fez para uma agência de Nova York, sabe, em 1965, portanto, alguns meses depois dela assinar esse disco. E mandou de presente para um amigo, né? Não é um autógrafo. Eles estavam presenteando um amigo, um casal amigo ou os amigos, com uma cópia do disco que eles tinham acabado de gravar. Então, assim, isso para mim, eu nunca vou vender esse disco. Tipo assim, eu vou ter que morrer para tirar ele de mim, sabe? E eu sou literalmente, assim, realmente sou obcecado com o João Gilberto. Ele foi, assim, uma paixão, uma revelação. E todos os discos de música brasileira que eu tinha e que eu conhecia e que eu já amava, Feminina da Joyce, sabe? 10 anos depois, tudo foi ressignificado depois do Chega de Saudade. Tudo foi ressignificado. Tudo passou a ter uma outra simbologia, um outro sentido. Eu passei a ouvir tudo de maneira diferente. Então, assim, isso muito antes do João Gilberto morrer, lógico, porque eu chorei tanto quando ele morreu, tanto, mas assim, uma coisa boba. Mas eu ficava ouvindo para machucar meu coração, sabe? E chorava nesse disco, na interpretação desse disco, assim. Então, e depois eu fui ouvir o álbum branco e fiquei calmo, entendeu? Eu ouvi É Preciso Perdoar e fiquei calmo, fiquei em paz. Então, é muito, assim, o João Gilberto você tem essa relação com ele, né? Como você falou. Então, você sabe como é isso. O João Gilberto é um escândalo, de verdade. E esse disco, para mim, é muito importante, sabe? É o que eu falei para você. Pedro, para de organizar aí. Fica me olhando aqui. Perdão, querido. Perdão. Não, é porque eu estou querendo ver sua expressão facial aí. Porque eu quero te fazer uma pergunta que me impressionou muito. As cantoras são seu ponto forte, né? É o que te toca profundamente. Sim. Ficou nítido isso, né? Sim. As cantoras são realmente uma referência muito profunda para você na música, né? Sim, com certeza. Isso é fato. E é doido, né? Como o João Gilberto é, né? Porque assim, ele não, assim, tipo, eu não tenho isso com Frank Sinatra, tal, não tem isso com Johnny Metz, sabe? Intérpretes homens e tal, assim, famosos. É com o João, sabe? Tipo, eu amo o Tom e tal, mas assim, é isso. Eu estou escutando o Tom através de Nara Leão, Tom através de Ana Lúcia. Então, óbvio que eu escuto Matita Pelé, pelo amor de Deus. Óbvio que eu escuto o Urubu. Meu, aula, né? Natural. Mas, assim, é realmente o que me toca. É tipo... Eu espero ter dado bastante ênfase no disco da Ana Lúcia, porque, assim, Marquinho é o disco que mais me tocou esse ano. Tem uma faixa, eu nem falei das faixas do disco da Ana Lúcia, mas, assim, para você, essa faixa chamada Meu Todo Bem... Vem viver em mim, fazer sorrir. Que é uma composição do Oscar Castro Neves e desse cara chamado Uderci Fiorini, que era um arquiteto, poeta, amigo dele, que compunha com ele as músicas, o Oscar fazendo música e ele fazendo a letra. Essa faixa é tão bonita, tão bonita, tão bonita, tão bonita. E, assim, é isso, eu amo Tamba Truta, mas tem uma coisa, sabe? Tem uma coisa, assim, quando você escuta elas cantarem. E, assim... Teve 2 coisas que eu não falei que eu achei que eram importantes. Assim, quer dizer, uma coisa que eu não sei se eu
que eu não sei se eu dei a devida importância a esse disco para mim, eu espero que sim, porque eu quero que todo mundo escute. Esse tem no Spotify, esse o Rodrigo Faur lançou o CD na praça, e é lindo, sabe? Então esse tá aí. E o disco da Dulce, eu não mencionei que, porra, alguma coisa muito... No disco da Dulce, eu fiquei de mencionar um detalhe importante. Ah, sim. Eu ia mencionar o disco da Dulce Nunes, se chama apenas Dulce, mas o nome do disco era para ser 12 Canções de Amor Desesperado, por conta do livro do Neruda. E aí, quando a Dulce saiu do Brasil, ela deixou o disco gravado e foi para fora fazer show. Quando voltou, o arquiteto, amigo dela, eu até anotei o nome do arquiteto. Esse aqui eu tinha o nome do cara que fez a capa. Ó. É porque é um nome assim, sabe? O cara só é um arquiteto carioca, amigo dela. Marcos Vasconcelos. Não tem outros trabalhos que eu achei dele. Assim. Marcos Vasconcelos, que fez essa diagramação e da capa do disco da Dulce, ele que renomeou. Pois o disco era para se chamar 12 Canções de Amor Desesperado. E eu sinto que isso tem muito a ver assim, com a minha pessoa e tal, e comigo, essa coisa de sentir muito forte, de chorar. Veja, eu não escuto Canta Triste chorando, eu escuto cantando, muito intensamente e sentindo. Mas é aquela coisa da alegria contente que a gente conversou. Então, assim, eu queria ter dado essa ênfase, porque eu sinto que todos esses discos, inclusive mesmo o disco do João Donato, e até mesmo o disco do João Gilberto, do João Gilberto. Do João Gilberto. O do Marcos vale menos. O do Marcos eu acho que é um disco bastante político, tem canções, tem baladas de amor, mas é assim, eu acho um disco muito político, sabe? Ossos do Barão, Flamengo até morrer, tal. Eu acho realmente bem político. E Mentira, enfim. E esses outros discos são discos muito carregados de sentimentalismo. Que seja o disco do João Gilberto, que tem uma coisa assim que me traz a calma, que me traz assim, que ele me transmite uma paz dele. Esses outros, todos eles têm performances de todo mundo. Que sabe, esse disco da Ana Lúcia tem um texto muito lindo que eu não podia ler por causa do tamanho do texto. Um texto enorme. Mas você vê, ó, é uma coisa assim, ó, humildemente pretensioso. Aqui, ó, eis o nosso disco humildemente pretensioso, pois a verdade artística é muito exigente. Ana Lúcia, Oscar Castro Neves e eu. Queremos agradecer esse monstro que é o Scatena, o dono da RGE. Diretor mais que artístico da RGE, pelo amparo, dedicação, liberdade e inteligência com que nos presenteou na feitura desse disco. Nossos agradecimentos aos músicos que ficaram anônimos. A paciente técnica, muito obrigado. Quem também estreia na produção é Paulo Arruda Cotrini. Fui descobrir, queria saber quem era Paulo Arruda Cotrini. Eu sei que ele tinha um bar chamado João Sebastião Bar, com a Ana Lúcia, na época que eles gravaram esse disco. A Ana Lúcia era dona de restaurante. E eu não sei se esse cara foi tipo, o primeiro marido dela, tal. Eu presumo que sim. Mas ela se casou com outro cara. E sobre a Ana Lúcia, é legal te contar uma coisa que ninguém sabe. Que todo mundo na internet disse que ela parou de gravar em 1964. E aí, eu de tanto caçar coisa da Ana Lúcia, achei um compacto dela de 1968. Do abandono e da tristeza, comunico oficialmente que há lugar em minha mesa. Pode ser que você venha por mero favor. 4 anos depois da gravação do Canta Triste, não existe menção, registro, os pesquisadores todos que assinam o texto, falam assim, Ana Lúcia parou de gravar em 64, 1968. Eu achei uma reportagem da revista Intervalo que dizia que ela estava se preparando a voltar para a vida artística depois de anos longe, porque ela não gostava do queixo dela, porque ela achava que o queixo dela era mal projetado e não ficava bem na televisão. E eu vou te falar que depois disso, depois de ver essa foto, eu fiquei pensando, será que essa capa é assim por conta do queixo dela? Na verdade, a capa, o queixo aparece. Mas eu, quando vi isso aqui a primeira vez, achei um conceito fodido. Depois eu fiquei pensando, será que não é insegurança, na verdade? Mas não deixa de ser um conceito, de todo modo. Não, as duas, podem ser as duas coisas. Porque a podem foto ser as duas coisas. O queixo some, né? Ela, agora aí que é... Exato, seria, exatamente. Né? Aí exatamente. Então, assim, não, ela sentia que ela fotografava mal por conta do queixo, e aqui ela grava Todas as Ruas do Mundo, do Fernando César, e Bem-vinda, do Chico Buarque. 2 gravações lindas. E nunca vi, não tem no Discogs esse compacto, nunca vi ninguém falar desse compacto. E, inclusive, o meu é disco de monstruário, era da Rádio Gazeta, né? Aquela coisa promocional, ó, disco de monstruário, valor invendado e tal. Uhum. E eu acho que não foi nem lançado comercialmente.
Mas é isso, assim, eu amo a Ana Lúcia. E esse disco dela fala de um jeito maluco, assim. De noite pode ficar perigoso. Então, eu espero que eu tenha conseguido dar essa ênfase. E vacilei de não contar da referência do Neruda no disco da Dulce, que era para ser o nome original e não foi. Mas tá ótimo, tá ótimo. Tá tudo certo. Eu acho que... não gosto dessa palavra. Eu penso que você foi, como eu falei, você foi visceral demais. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado pela audiência de todos vocês. A 12ª edição do Almanac do Vinil. Peço a vocês que dêem um like no programa, compartilhe o programa, torne-se membro do canal, contribua financeiramente com o GGN para que o Nassif e sua equipe possa seguir fazer esse jornalismo fundamental nesse momento tão caótico da história brasileira. É muito importante a contribuição de vocês. O Almanac, assim como a Domingueira, o programa que o Nassif apresenta, tem essa perspectiva de associar esse trabalho jornalístico, investigativo, dos debates, das análises políticas e econômicas que o Nassif faz diariamente no programa, trazer também cultura, arte, poesia, música, para a gente poder segurar a onda, que não está fácil. Então, obrigado a todos e até o próximo sábado. Valeu, galera!